E eu conheci a Twitch em 2019. Só que ali em 2019 eu pensei, eu não fazia nada, eu só conhecia, até assistia alguns caras do Cabal, tipo o Akon, o Dona Palmira, que são streamers de Cabal e sempre fizeram live de Cabal. Você é na Twitch. Isso, na Twitch, eu conhecia a Twitch, né? Conheci a Twitch por causa deles, por causa do jogo. Aí eu falei, pô, putz, e na época eu nem acompanhava, nem YouTube, nem nada. Tipo, eu era uma criança de YouTube, eu não era uma criança que pegava pra assistir YouTube ou Twitch ou essas coisas. Eu era uma criança que pegava pra assistir TV Globinho, pra assistir SBT, essas coisas assim. Aí, cara, eu resolvi começar a fazer lives ali na Twitch e vídeos pro YouTube, porque, cara, eu pensava, eu jogo esse jogo, na época eu jogava 13, 12 anos, não sei. E eu falei, poxa, eu sei um pouco desse jogo, eu posso agregar algum conteúdo. Daí eu comecei a fazer live, comecei a fazer vídeo pra tentar ajudar a galerinha que eu queria ajudar. E eu, tipo, sempre fui GM de guild, que é Guild Master, que é um cara que coordena um clã de várias pessoas. Cara, e nesse afã de querer ajudar as pessoas, eu comecei a fazer vídeo pro Cabal. 2019 foi bem no começo da pandemia, né? 2020, que eu comecei o 2020. canal. A Twitch eu conheci em 2019 e o Entendi. canal eu comecei em 2020. No começo ali, em abril de 2020 eu comecei. Mas teve alguma relação com a pandemia, fazer Teve, live? teve, totalmente, com certeza. Porque assim, a pandemia trouxe a gente pra dentro de casa, né? Em tese. Então, tipo, quando tu não tem nada pra fazer em casa, principalmente na primeira semana da pandemia, que foi quando eu comecei meu canal, inclusive. As primeiras semanas foi quando eu fiquei literalmente só em casa, que meu trabalho parou, e era tudo home office, só que, tipo, só teve trabalho de home office durante 3 dias que dava pra fazer. Porque o resto do trabalho ele era super presencial. Eu era auxiliar jurídico numa empresa de medicina do trabalho, a Laboral Service. Sem Daí, Blumenau, né? isso em Blumenau, aqui em Blumenau. Daí, cara, eu não tinha nada pra fazer e falei, putz, cara, seria legal se eu estivesse fazendo alguma coisa na internet. Que eu sempre gostei de jogar, eu sempre gostei de conversar. Aí eu montei o canal ali. Aí eu montei o canal ali na pandemia e, cara, começou a deslanchar, começou a ir, começou a vir coisa, mas foi por causa da pandemia, assim. Tipo assim, no mundo que não houvesse pandemia, provavelmente não haveria o Crumon também. O Crumon streamer, né? O Crumon jogador sempre teve, mas o Crumon streamer não existiria. Entendi. Então, dependeu um pouco da pandemia, Ah, foi entrou total. na live ali. Quando é que começou a deslanchar? Como é que foi o início ali? Começar a deslanchar é uma coisa estranha de falar pra lives e YouTube, porque, cara, tu tem hiatos. E a gente, nessa caminhada de YouTube barra streamers, a gente vive vários hiatos, sabe? Só que eu acho que o meu pico, desculpa, a minha troca de chave foi quando o Kinaito e a Valks, que eram dois streamers grandes já na época do jogo que eu jogava, me divulgaram nas lives respectivas. Por exemplo, o Knight ele sempre foi um dos maiores streamers de Cabal. Aí ele pegava assim 150, 200 pessoas. Aí do nada o cara me divulgou na live dele. Aí tive uma chuva de pessoas que veio da live dele. Aí a Valks, que era uma outra streamer que fazia live também, me ajudou muito nesse dia. Eu acho que ali que foi a chave de ignição, sabe? Que minha live passou de 2 pessoas para 30 pessoas, uma cajadada só. E subiu muito, cara, quando eu criei o meu podcast, que foi o Crewcast, quando eu fazia sobre o Cabal. Era um podcast literalmente só sobre o Cabal. A ideia primeiro era fazer um podcast com 4 outros streamers, só que não foi pra frente. Aí eu falei, não, eu quero levar essa ideia, eu quero levar essa essência. Aí eu fiz sozinho. Mas isso era em qual plataforma? Era tudo na Twitch. Ah, tudo até Era o tudo na podcast, Twitch, que até o a gente podcast. pensa em podcast, a gente Pensa em lembra YouTube. YouTube, né? Ou também aquela plataforma, o... Nimo? Qual? Nimo TV? Não, não, Tá. não de vídeo, a de áudio, que o pessoal posta muito podcast. Spotify. Ah, Spotify. Então eu imaginei quando ele falou de podcast assim, mas na Twitch eu não cheguei a ver Não, ainda. era só na Twitch. Eu acho que falaram ali que tá dando um eco. Tá dando eco? Na minha voz. Mas eu vou falar um pouquinho mais baixo, eu acho que já Uhum. já É, atrapalha. diminui o dB do 3. É. Diminui o dB do 3, microfone 3. Acho que aí fica melhor. Bom, enfim. Mas daí eu comecei ali a fazer esse podcast e tudo mais. E ali, cara, a minha live meio que trocou de parâmetro. Uma live que, tipo, tu tinha, sei lá, 10, 15, 20, 30 pessoas, passou a ter 60, 80, 90. No dia de podcast batia 150, 200, dependendo da pessoa que tu trazia, né? E o pico da minha live não foi. Já foi quando eu parei de jogar Cabal, que foi quando o Baiano chegou na live, o Baiano do LoL, do Cebolão.
e trouxe 6.500 pessoas junto com ele. Ali foi o ápice da minha live. Esse foi o maior momento que teve na Foi tua o live maior até momento hoje. que teve na minha live até hoje. Mas é aquilo que eu te falei, né? Live, tu é uma montanha-russa de emoção. Antes, quando eu tava jogando Cabal, eu pegava uma média de 80 a, sei lá, 80 a 100 pessoas. Hoje que eu parei de jogar o Cabal, eu tô pegando uma média de 15 a 30. Por que que isso acontece? Porque a Twitch ela é nichada. Quando tu abre mão de um nicho, tu perde aquele nicho. Então a Twitch para de te recomendar para aquelas Perde pessoas. uma parcela de seguidores, né? Exato. Perde uma parcela de quem te Então, acompanha. se eu tinha 4.000 pessoas de Cabal, a Twitch não me recomenda para essas 4.000 pessoas de Cabal. E só vem pra minha live quem gosta realmente de me assistir. E quem sabe que eu tô online. Porque ela não me recomenda mais. É complicado. Até pelo próprio algoritmo ele já começa a reconhecer o assunto. Não vai fazer sentido realmente. Recomendar pra uma outra pessoa Com que era certeza. aquele assunto Pois é. anterior, exatamente. Esse é o mais complicado. Só que foi assim, a live foi essa é um pouco da trajetória da live, né? Entendi. Só que a gente- Teve um ponto, na verdade, que tu até largou o emprego, né? Como é que Sim. foi isso? Essa decisão, essa ideia de, pô, a partir daqui eu vou viver disso, né? Vou apostar nisso. Cara, essa foi uma decisão um pouco burra, pra falar a verdade no momento. Só que burra, mas necessária. O que aconteceu? Chegou uma época, foi em julho ali, que eu não tava mais aguentando meu trabalho, que eu tava trabalhando ali na Laboral Service, e a gente fez um comum acordo ali pra eu sair e dar tudo certo. Mas por quê? Porque juntou OAB, que eu tenho que estudar pra OAB e tudo, juntou o TCC que eu tava fazendo, juntou a live, juntou o trabalho, juntou relacionamento, juntou tudo junto. Eu falei, cara, eu vou explodir. Aí a live naquela época tava dando um dinheiro bom. Não vou ser hipócrita aqui e falar que tava dando um dinheiro que dá hoje. Não, hoje dá muito menos. Naquela época dava muito mais. Naquela época, eu conseguia fazer por volta de 1.400, R$ 1.500, que era o meu salário na laboral. Então já dava para manter a casa com isso. Só que eu não esperava que a taxa CDI, que é a taxa do banco, que é o do meu apartamento, ia subir lá para cima, lá em altos e sei lá o quanto. E a inflação ia fazer assim também, e ia decolar. E daí as minhas contas praticamente dobraram de lá para cá, sabe? Então, o que que aconteceu daí? É, eu saí do trabalho para focar no meu TCC e focar nas lives, porque as lives não fazia sentido para mim eu estar trabalhando num ambiente que eu não gostava de estar trabalhando, sendo que eu gostava de estar fazendo live e estava rendendo mais dinheiro. Então, de que adiantava eu ficar nesse trabalho, sendo que eu não gostava de estar ali e a live estava me dando mais Ia dinheiro? viver insatisfeito. Ia viver satisfeito. Aí o que que acontecia? Eu fazia 2 horas de live por dia e já conseguia ganhar isso. Na minha concepção, se eu fizesse, sei lá, 6 horas de live, 8 horas de live por dia, eu conseguiria ganhar muito mais. É aquele sentimento capitalista. Mas Obviamente. proporcionalmente não aumenta, né? O Mas mesmo proporcionalmente público. não aumenta. Mas por que que não aumenta? Porque quando tu fala de Cabal e quando tu fala de jogos pequenos, porque o Cabal é um jogo pequeno, tu não tem uma expansão de público. Tu tem uma retenção de público. Expandir o público, tu consegue expandir com variação de público, com variação de jogos. Por exemplo, League of Legends. League of Legends, milhares de pessoas jogam todo ano. A gente tem o Cebolão, a gente tem o CBLOL, a gente tem muitos campeonatos Tem muita stream gigantes. famosa, né? Tem Muito streamer muito famoso. streamer grande. É muito mais fácil tu ganhar um gank imenso de gente grande, e muito mais fácil de ser conhecido. Agora pensa num jogo pequeno, que tem eventos no ano e tem, sei lá, no máximo 5.000 pessoas jogando simultaneamente o jogo. É difícil de ser reconhecido dentro desse jogo. Dentro desse jogo tu vai ser reconhecido. Mas para tu expandir e crescer, não vai. Aí o que que aconteceu comigo? Eu fiz muito mais horas de lives. Teve um mês, inclusive, que eu fiz 300 horas de live. Tipo, 300 horas de live no mês é 10 horas de live por dia. Então, tipo, eu trabalhei bem mais do que eu Muita trabalhava coisa. no meu antigo trabalho. Então, assim, parando para pensar, eu fiz mais lives, mas eu mantive o mesmo público e a mesma renda. Porque eu não tive a tal da rotação, eu não abracei um público novo. Então esse foi o erro, entendeu? Daí foi aí que foi a chave de ignição também de novo, que eu falei que eu ia trocar, ia parar e de vez ia quitar desse jogo e ia começar a expandir o conteúdo da minha live.